Olá, bom dia. De acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, 6% da população brasileira acima de 60 anos de idade sofre desse mal. O Diálogo Rural de hoje vai conversar com o médico neurologista Dr. Marcelo Marinho e contamos ainda com a participação de Vânia Machado, que é coordenadora geral do Sinteste RN. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Vânia. Bom dia. No passado, eu digo assim, até há alguns anos atrás, há 10, 15 anos atrás, não se escutava muito a palavra Alzheimer, essa doença. Se falar muito em esquecimento das pessoas mais velhas. Isso é porque a medicina avançou, doutor, e se descobriu realmente o Alzheimer nas pesquisas, nas clínicas laboratoriais? O que nós temos é um somatório de fatores. Na verdade, a medicina avançou muito, permitindo um maior diagnóstico da doença. E no passado também se utilizavam outros termos, como estar esclerosando ou estar caducando, que atualmente você não escuta muito falar mais esse termo. Então, o paciente de antigamente que tinha esclerose, hoje fala-se que ele tem uma demência, que ele tem a doença de Alzheimer, que é a principal causa de demência do mundo. O Alzheimer, doutor, é uma doença neurodegenerativa. O que ela provoca no paciente? Neurodegeneração quer dizer exatamente uma morte do sistema nervoso central. Então a gente tem uma morte do neurônio, a célula principal constituinte do cérebro. Então essa morte ela vem por um somatório de fatores, desde fatores ambientais até fatores genéticos. E a doença ela se inicia numa fase muito precoce, então começa com 20, 30 anos já o processo de morte neuronal gradual, até que com 60, 65 anos de idade é que a gente vai ter de fato os primeiros sintomas da doença. Doutor, fatores de risco como o alcoolismo, o tabagismo, pode acelerar? Todos esses fatores de risco chamados cardiovasculares, eles influenciam na doença. A pressão alta, o diabetes, o traumatismo craniano repetido, que a gente vê, por exemplo, em pugilistas, ele influencia, sobrepeso, sedentarismo, associado a isso os fatores genéticos, a herança familiar, a presença de alguém com doença de Alzheimer, aumenta o teu risco de ter a doença. Venha. Como se instala e como se desenvolve a doença? Existe causa, doutor Marcelo? A causa é exatamente a morte neuronal gradual causada por esse somatório de fatores. A instalação ela costuma ser muito lenta e gradual, então é um processo que se inicia em fase jovem, mas que sintomas só vêm com 60, 65 anos de idade. O primeiro sintoma que tem é a perda de memória. E na memória chama a atenção que a memória prejudicada é aquela de curto prazo. Então eu falo uma frase, 30 minutos depois eu esqueço que contei aquilo, ou sou solicitado para dar um recado e esqueço que fui dar aquele recado. Enquanto que uma memória antiga, por exemplo, lembranças do teu casamento de 30 anos atrás, você lembra com detalhes de todos os convidados e tudo que acontecia na festa. Esse é o principal sintoma da doença de Alzheimer. Doutor Marcelo, mas nem todo, chegando à idade dos 60 anos ou algo mais, não é que todo esquecimento quer dizer que a pessoa esteja com Alzheimer. É bom que até a população, aquele que esteja com idoso em casa, saiba que há um diferencial aí no se colocar. Exato. A perda de função ela vai acontecer em todos os sistemas. Eu perco função cardíaca dos meus rins, perco função do meu fígado, assim como o cérebro também vai perdendo função. No cérebro, a perda de memória benigna ou da idade, ela vai se transmitir sem que o paciente tenha um sofrimento, um prejuízo da sua funcionalidade. Isso é o que é o mais importante. Ele mesmo com seus 90, 80 anos, continua saindo de casa, indo ao banco resolver problemas financeiros, consegue ir no supermercado e fazer uma feira, mas ele esquece algumas coisas, esquece onde coloca um objeto. Isso no dia a dia, até nós, um pouco mais jovens, também temos uma perda de memória. Mas por não ter perda de função, isso não significa que exista uma demência. Doutor Marcelo, o esquecimento é o principal sintoma, mas algum outro sintoma associado que se possa já detectar junto com o esquecimento que a pessoa já tem uma tendência ao Alzheimer? Sim, além da memória, a gente vai ter perda neuronal em diversas áreas do cérebro. Então a gente pode perder função na região responsável pelo comportamento. Então um paciente que era introspectivo, calado, passar a ficar falando demais, se comunicando com várias pessoas, com agitação, perturbações do sono. A gente pode ter uma perturbação do componente sexual, uma pessoa que é quieta, recatada,
passar a ter um comportamento mais sexualizado, libido muito aumentado. Então, o comportamento alterado é um fator também que chama a atenção muito para a doença de Alzheimer. Uma outra região que é acometida é a região de linguagem. Então, para falar, a gente acha que está conversando habitualmente e falta uma palavra. Isso acontece no dia a dia, mas no Alzheimer costuma faltar mais palavras, cada vez mais, até que as frases ficam curtas e depois disso ele deixa de compreender o que a gente fala. Você pede para executar algum comando, ele não entende o que é que você está falando para o paciente. É fácil diagnosticar a doença? O diagnóstico não é fácil porque habitualmente demora para o paciente chegar no consultório. Então a família muitas vezes atribui só uma perda benigna da idade, mas não está vendo que com o tempo ele está tendo uma perda de sua funcionalidade. Então tem algo a mais acontecendo. Mas quando eles chegam no consultório, já tem meses ou talvez até anos de doença. E desde que a gente avalia, aí sim, fica fácil para diagnosticar numa primeira consulta. Lógico que vão ter que ser necessários alguns exames para excluir outras doenças que não o Alzheimer, que também causam perda de memória, e algumas são até reversíveis, como a gente tem hematomas dentro do cérebro que podem ocorrer de maneira gradual, deficiência de vitamina, até algumas infecções que podem simular a doença de Alzheimer. Doutor, é difícil dar o diagnóstico de Alzheimer? É difícil conversar com a família, porque isso aqui vai implicar em uma mudança muito grande, né? Aquela pessoa que antes era independente, que antes resolvia todas as suas funções, a partir de agora vai precisar de um contexto familiar importante para cuidar, para tratar alguém o dia todo ao lado dele, além de vários profissionais, a equipe multidisciplinar de médico, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, todos juntos para que ele tenha um controle de todos os sintomas. Doutor, e o preconceito com o Alzheimer? Por exemplo, o senhor falou que realmente demora a família chegar ao consultório para ter, digamos assim, já achando que vai ter o diagnóstico do Alzheimer. E até do próprio paciente, que já sente um esquecimento, já sente aquela condição, quer levar, mas fica retardando. Há esse preconceito de chegar logo ao médico para ser diagnosticado com medo? Sim. Você vê no próprio dia a dia, entre amigos, se alguém esquece algo, você vira para ele e diz, né? Você está caducando, rapaz. Então, no dia a dia, muitas vezes, um pequeno esquecimento do idoso, o familiar olha e diz, não, isso aí está caducando, isso é normal da idade. Então, não deixa de ser um certo preconceito e até achar que isso é o normal, é o natural. Mas hoje a gente vê que cada dia mais a população está envelhecendo, então tem que diagnosticar o quanto antes, eles vão viver muitos anos. E não é o Alzheimer que vai matar esse paciente. O que vai matar ele, infelizmente, é a pneumonia, é a queda, são as complicações em virtude de um tratamento que não foi adequado. São doenças oportunistas, seria isso? Exatamente. Ou atitudes que ele se esqueça de fazer e acabe causando um trauma para ele. Exatamente. A gente poderia tirar tapetes da casa, tirar desnivelamentos, colocar barras de proteção, orientar familiares. Com isso, evita uma queda, que ele poderia ter uma fratura de fêmur, por exemplo, ficar acamado, desenvolver úlcera, desenvolver pneumonia e acabar falecendo. O Diálogo Cultural vai para o seu primeiro intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Cultural de hoje, que conversa com o médico neurologista Dr. Marcelo Marinho, que nos fala sobre a doença de Alzheimer, e com Vânia Machado, que é coordenadora geral do Sinteste RN. Dr. Marcelo, a doença do Alzheimer, o que é que no organismo já de uma pessoa avançada, o que é que pode ocasionar, além dos distúrbios comportamentais, mas no organismo, o que é que causa e que dificuldades são essas? A disfunção ela é múltipla. Eu posso ter perda neuronal numa região responsável pelo controle dos meus esfíncteres. Então o paciente fica se urinando, precisa usar fraldas geriátricas, perde o controle, não consegue dizer a hora que quer evacuar e fica evacuando também na cama. Ele pode perder o controle da capacidade de andar, então vai andando cada vez mais difícil. Uma pessoa que andava normal passa a usar uma bengala, depois passa a usar um andador, até que chega numa cadeira de rodas e não conseguir. Um outro ponto que pode ser prejudicado é a deglutição. Então o alimento que antes era sólido, que ele deglutia sem problemas, começa a engasgar. Então vai necessitar de um alimento pastoso, necessitar o uso de espessantes. Nesse momento um fonoaudiólogo é fundamental no acompanhamento. E até que no momento mais tardio da doença ele pode necessitar até de uma outra via
como por exemplo uma sonda nasointeral ou uma gastrostomia, que ele não vai mais deglutir. A gente vai oferecer o alimento sobre essas sondas para ele. Vânia. Como se dá o tratamento da doença? E existe cura, doutor? Infelizmente, cura é uma palavra forte que a gente sempre busca na medicina, mas que a gente oferece hoje para poucas doenças. A gente consegue controlar. Então, existem medicamentos específicos para o Alzheimer que eles tentam estabilizar a doença ou mesmo retardar a sua progressão. Então, são medicamentos até que estão disponíveis na rede pública, porque eles são de alto custo. E, além disso, a gente vai tratar também todos os outros sintomas associados. Se ele está tendo alguma insônia, vamos melhorar o sono dele. Se o comportamento está alterado, com agitação, com agressividade, vamos tentar deixá-lo mais calmo, mais tranquilo. Lembrar que os transtornos psiquiátricos estão muito associados à ansiedade, à depressão. Viver com essa doença é difícil. Então, o uso de antidepressivos, acompanhamento psicológico também é fundamental. Então, não é somente tratar a doença, a gente trata todo o contexto em torno e lembrar que a família tem que ser tratada junto, porque eles sofrem talvez mais do que o próprio paciente. Então, digamos que para um tratamento da doença, trata-se a doença, trata-se o doente e tem que ter uma equipe multidisciplinar, não só para o paciente, mas também para a família? Fundamental. Da parte médica, o neurologista, o geriatra. Além disso, a gente precisa dos auxiliares de enfermagem, dos psicólogos, do fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Então, é um tratamento multidisciplinar e a família vai ser o papel centralizador em torno dessa equipe, sempre. Doutor Marcelo, e o baque que a família recebe quando o senhor está no consultório tem que dar esse diagnóstico de início de Alzheimer, um Alzheimer já adiantado? Como é que fica essa situação para o médico e também para aquele que está recebendo essa notícia? Sempre é difícil. Com o tempo a gente vai sabendo a melhor forma de passar isso para a família e sempre passar soluções, senão a gente não vai dar o problema. Eu vou dar para ele problemas que ele já me traz, como a depressão, o comportamento, ou de contrário, com medicação, vai melhorar em relação a como ele está hoje e sempre com o objetivo de retardar a progressão da doença. Mas nunca é fácil, isso aqui muda todo o contexto da família. Às vezes precisam retirar alguém de um trabalho para ficar cuidando daquela pessoa e se dedicar plenamente ao seu familiar. Então, nunca é difícil essa informação, mas oferecendo soluções, oferecendo ajuda, sempre facilita muito esse trabalho. Doutor, o senhor falou que são remédios de alto custo que o SUS fornece. Como é que é esse programa? O Programa de Assistência a Portadores de Doença de Alzheimer. A família procura se cadastrar, o próprio médico encaminha, como é que funciona? Através do serviço público, o paciente inicialmente ele passa com os clínicos gerais, que ao detectar uma suspeita de doença de Alzheimer, vão encaminhar esse paciente para o neurologista ou para o geriatra. Aqui em Natal nós temos geriatria no centro da Ribeira, que trata pacientes com Alzheimer, e no Hospital Onofre Lopes também temos neurologistas, além de outros neurologistas na rede pública. Além disso, nesse momento da consulta vai ser feitos os exames necessários também, tomografia, ressonância, caso seja necessário, e o tratamento, quando prescrito, ele é pego na Unidade Central de Agentes de Alto Custo, que é a Unicat. Então é feito um processo interno, algumas documentações, que não são remédios que costumem faltar habitualmente. Infelizmente, em alguns momentos, sim, ele falta, mas não são tão comuns de estarem faltando. Vânia. Quais os efeitos colaterais dessas medicações usadas no tratamento? É um remédio bastante seguro. A maioria dos efeitos adversos são da parte gastrointestinal. Mas como o remédio ele é administrado de uma forma lenta e gradual, não costuma dar tanto efeito adverso. Quando presente, a náusea, o vômito, pode dar constipação, diarreia. Mas como a gente faz esse início bem lento e gradual, isso é incomum até de acontecer. Em menos de 5% dos pacientes têm algum efeito adverso. Doutor Marcelo, desculpe, quando o paciente recebe, a família recebe o diagnóstico de Alzheimer, para alguns parece ser uma sentença de morte para aquele paciente? A gente tem que oferecer exatamente uma sentença de vida, o contrário, de oferecer para ele uma qualidade de vida. E é importante a gente nunca tirar a esperança, que eu não sei se daqui a 10 anos eu não vou poder oferecer um tratamento até que reverta os sintomas, eu não sei. A medicina está avançando bastante, então diariamente nós somos bombardeados por informações de drogas experimentais que poderiam até curar o Alzheimer. Grande parte delas está em fase bem inicial de experimentação. Mas será que em 10, será que em 20 anos eu não vou ter alguma solução definitiva? Então, com certeza, o ideal é tratar ele, retardar essa progressão,
controlar os sintomas e com expectativa no futuro de que algo a mais venha a reverter e até venha evitar que aconteça a doença. Procurar um médico, fazer exames periódicos, ter um acompanhamento tanto do neurologista, do geriatra, principalmente quando a pessoa procura essa especialidade quando vai ficando mais idosa, é importante? Fundamental. Então a gente tem que lembrar quais são os fatores de risco. Então se eu tenho um familiar com doença de Alzheimer, eu não consigo retirar isso. Essa herança genética eu tenho, mas os outros fatores ambientais eu consigo mudar todos eles. Então controlar a minha pressão, controlar a glicose, controlar a colesterol, praticar atividade física, evitar a obesidade, evitar a ingesta excessiva de álcool, evitar o tabagismo. Tudo isso daqui somado vai diminuir o meu risco de ter a doença de Alzheimer. Doutor, aqui no Hospital Onofre Lopes, o senhor que é um dos médicos, há essa incidência, há a procura da população, e eu ainda faço outra pergunta, até mais importante. No interior do estado, onde não se chega muito à medicina assim, mais preventiva e mais ativa, digamos assim, a situação é um pouco pior? Com certeza a medicina do interior do estado é pior do que a capital, muito mais se a gente olhar aos olhos da neurologia. Infelizmente no estado a gente não tem nem um pronto-socorro com um neurologista de plantão. Mudando um pouquinho o assunto, se eu pensar em AVC, que é a doença que mais mata no nosso país, eu não tenho um neurologista para me atender hoje na rede pública do estado. A gente tem alguns neurologistas trabalhando sim na rede pública, seja ela estadual, municipal ou a nível federal do Onofre Lopes, que estão disponíveis, mas que inicialmente eles entram pelo sistema público, é sempre pela unidade básica. Então a gente tem que melhorar muito a prevenção, a parte básica, nossos clínicos, para que esses pacientes cheguem já mais precocemente nos especialistas. Isso seria um trabalho até digamos assim, talvez a neurologia, a especialidade, uma associação, chegar às prefeituras para implantar nas unidades básicas de saúde, que é o primeiro atendimento que o paciente tem, seria lá no seu município, na unidade básica de saúde. Claro, chega-se um clínico geral, que talvez detecte a demência, o esquecimento, mas não que esteja num estágio do Alzheimer, digamos assim. Seria interessante, talvez, até uma política de comunicação para se tentar ajudar essas pessoas? Com certeza. O próprio Conselho Regional de Medicina, hoje, ele tem um curso de atualização para os clínicos do estado. Então, nós, os professores lá do Onofre Lopes, fazemos parte disso e, anualmente, a gente dá aula para todos os clínicos do estado que sejam voluntários para assistir essas aulas lá no Conselho Regional de Medicina. E um dos temas abordados sempre é perda de memória, também fala-se sobre doença de Alzheimer. E está tendo aceitação dos médicos irem procurar? Bastante, bem alto. Bom, então vamos torcer que possa detectar mais fácil e a população tenha um acesso maior. Nós vamos para o nosso segundo intervalo e voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, com a presença do Marcelo Marinho, que é médico neurologista, que nos fala sobre a doença de Alzheimer. E temos também a participação de Ivânia Machado, que é coordenadora geral do Sinteste. Ivânia começa perguntando este bloco. Como conviver com a doença? Existem casos que é necessário a interdição? Sim, a gente tem uma perda de funções graduais. Então o paciente ele vai perder a sua capacidade até de responder pelos seus atos de vida civil. De receber o seu dinheiro no banco, de administrar a sua renda, de vender os seus bens. Então o ideal é que ele tenha um acompanhamento precoce, antes que chegue nessa fase mais avançada, já designe um curador. Então alguém que judicialmente vai responder por todos os seus atos de vida civil. Um grande problema é quando a gente não se antecipa aos problemas. Quando eles já chegam na fase avançada, que tem algum dinheiro, que sua família depende disso para conviver diariamente, e esse dinheiro está preso porque ele não sabe sua senha de banco, por exemplo. E muitas vezes a família nos procura querendo uma procuração, mas para uma procuração em cartório, o paciente ele precisa ser capaz de responder e designar uma pessoa com poderes. E muitas vezes na fase avançada do Alzheimer não pode. Então isso precisa ser feito através de um processo judicial. Doutor Marcelo, qual é o que é mais difícil? A doença atinge classes sociais, independente, né, rico, pobre, familiarmente, a convivência familiar, no que a aceitação é maior da família, em que nível de aceitação isso acontece? Ou não há essa aceitação desde o início até o fim da doença? A família tem que ser o norte central do tratamento. Então muitas vezes numa consulta a gente dá mais atenção até à família
do que ao próprio paciente, porque ele é totalmente dependente dela. E se eu não cuidar desse cuidador, ele vai adoecer junto. Você imagina semanas, meses, sendo acordado continuamente à noite, muitas vezes sofrendo agressões verbais, agressões físicas, daquela pessoa que na verdade ela te ama, mas é a doença que está fazendo aquilo. Então a gente precisa oferecer um tratamento, tratar a ansiedade, tratar a depressão da família e orientá-los como melhor lidar com essa situação. Então se eu não preparo eles, pode até acontecer uma rejeição e aquele paciente ser descartado, ser desprezado pela família e passar o dia deitado numa cama, sendo apenas alimentado, muitas vezes bem emagrecido. Entrega-se a um enfermeiro, a um cuidador e esquece completamente da situação. Doutor Marcelo, e nesse âmbito familiar, o carinho até dos amigos, a presença, o não esquecimento, é importante também se envolver, se inteirar da doença. Por exemplo, eu tenho alguém da família que tem um Alzheimer, procuro o médico, ele me dá um diagnóstico. É importante também a família se inteirar, procurar conhecer a doença? Com certeza, eles têm que saber que doença é essa, como ela vai progredir para evitar as complicações. E toda a família tem que participar. Muitas vezes a gente vê famílias com 6, 7 filhos, em que um apenas assume toda a responsabilidade por ele. Isso aí fica muito difícil. Uma coisa que é fundamental é o paciente ter uma rotina. Então, de manhã, ao acordar, vai na associação de idosos, de tarde vai caminhar, depois à noite vai fazer alguma atividade cultural, palavra cruzada, vai ler, vai sair com o filho. Se a gente tem mais pessoas envolvidas, seja familiares, sejam amigos, fica muito mais fácil para estabelecer essa rotina para o paciente. Marcelo, em quanto tempo, isso depende de cada paciente, de ir e voltar ao médico, ou tem um período que ele tem que se tornar neurologista para ver em que nível está a doença? Tudo depende de como esse paciente está. Se a doença está bem estabilizada, a gente pode deixar um intervalo maior, mas sempre deixando a liberdade de um retorno mais precoce, porque ela pode mudar do dia para a noite, ele pode deixar de dormir, pode ficar agressivo. Em algumas situações a gente acompanha até mensalmente esses pacientes, grande é a demanda que isso se dá para a família. Essa doença existe prevenção? Tem como preveni-la? Tem como prevenir, sim. Em nível experimental já existe até alguns estudos que me dizem ter um risco maior ou menor. Isso não é disponível comercialmente porque eu não consigo oferecer um tratamento, uma medicação que previna a doença. Mas eu preciso saber quais são os fatores de risco. Se eu conheço os fatores de risco, ao combatê-los, eu diminuo o risco de ter a doença. Controle pressórico, controle de diabetes, controle de colesterol, atividade física, baixar o peso, tudo isso influencia em diminuir o meu risco de ter doença cardiaca. Doutor Marcelo, a sociedade cada vez mais está envelhecendo. Isso quer dizer que essa doença estará bem mais presente dentro da sociedade? Ficará bem mais comum como hoje em dia? Sim, estatísticas atuais já mostram que o principal fator de risco para Alzheimer é exatamente a idade. E existem projeções em que pacientes com idade acima de 85, 90 anos, quase um terço dessa população pode chegar a ter doença de Alzheimer. Então a gente tem que prevenir bastante e evitar que ela progrida exatamente para não chegar num nível tão alto como esse. E quando chegar nesse nível, claro que torcemos para não chegar, a gente conversou no bloco anterior sobre a questão do Sistema Único de Saúde fornece os medicamentos, mas o próprio sistema, por exemplo, o Hospital Novo Lopes, o Valfredo Gugel, o Santa Catarina, os hospitais e os médicos ali estão preparados para uma demanda futura? Ainda não. Essa demanda ela tem que ser preparada. A gente tem uma grande carência de neurologistas já na capital. Imagina no interior do estado, como a gente conversou um pouquinho antes. Que a população do interior vai envelhecer também. Então isso precisa ser aumentado, essa oferta, para que a gente possa estar preparado com neurologistas e geriatras atendendo. Hoje existe um centro de geriatria aqui no Rio Grande do Norte, né, que fica exatamente na Ribeira. Será que é o suficiente para toda a nossa população norte-rio-grandense? Muito provavelmente não. Imagine daqui a 10, 20 anos de envelhecimento. Então, com planejamento, sim, a gente consegue estar preparado, mas se essa demanda de médicos, neurologistas e geriatras não aumentar, infelizmente não. E hoje não está se preparando? Existe um aumento muito lento de neurologistas. Eu não vejo com bons olhos esse aumento. Infelizmente, como eu te disse, até no nosso maior pronto-socorro da capital, eu não tenho neurologista de plantão. Então, se eu tiver um AVC, por exemplo, e procurar o serviço público no nosso Hospital Monsenhor Valfredo Gugel,
Eu não tenho capaz de morrer para me atender. E é simplesmente a doença que mais mata no meu país. Então, exercitar a mente. Isso é uma cacofonia, mas exercitar para evitar, para prevenir, ou para pelo menos colocar a pessoa em sintonia. Com certeza. Esse aí é o princípio de reserva cognitiva, reserva de memória. Fazendo uma comparação grosseira, se eu tiver 2 caixas d'água, faço um buraco em cada uma delas. Aquela que tiver uma quantidade de água maior vai demorar mais a secar. Então, se eu estabeleço uma mente trabalhando, se eu estou ali lendo, fazendo palavra cruzada, exercitando minha mente de qualquer atividade intelectual, eu vou ter uma maior reserva. E caso eu tenha uma doença que vá perdendo a memória, eu vou demorar mais tempo até desenvolver os sintomas. Doutor Marcelo, temos um minutinho para encerrar. Só deixar o seu recado, dizer que as famílias não tenham medo de procurar o neurologista para identificar a doença. Exato. Eu acho que o fundamental é a gente saber que existe serviço para atender os pacientes com Alzheimer. Caso o familiar note uma perda de memória gradual, algo que esteja prejudicando o ritmo de vida, ou mesmo que tenha dúvida se isso é um Alzheimer ou a idade, não fique com dúvida em casa, que procure um neurologista, que procure um geriatra o quanto antes, para ter esse diagnóstico e o quanto antes iniciar o tratamento. Doutor Marcelo Marinho, que é neurologista, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Rural. Obrigado. Vânia Machado, obrigado também pela sua presença aqui no Nós Diálogo que Rural. agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Rural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.